Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um guarda-chuva de subtemas. Por quê? Porque a pessoa que eu convidei hoje tem, dentre outras coisas, uma coisa em comum comigo, que é a capacidade de falar sobre tudo e conversar sobre tudo. Hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, que é o Jean Luca. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite, Ramon. Estou muito feliz de estar aqui e vamos falar sobre tudo mesmo, porque eu já percebi que a gente emenda um assunto no outro e o negócio vai. Então acho que vai dar muito certo. Verdade, Jean. Jean é publicitário, Jean é ator e Jean é criador de conteúdo com milhões de seguidores nas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram. E Jean é um influenciador que agrega, né, muito valor às pessoas que o seguem, que o acompanham, porque fala sobre tudo, incentiva a carreira, incentiva a vida das pessoas, trabalha muito a questão da saúde mental também, né, Total. Jean? Eu acho que, assim, muita gente acaba menosprezando a questão de saúde mental e eu acho que é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Então eu sempre gosto de puxar esse tema nos assuntos, nos temas de vídeo, porque eu acho que é o que de fato agrega, assim. Então eu tô muito feliz de trocar essa ideia com você, que eu sei que você também pensa sobre isso e por isso que eu fiquei muito feliz de, enfim, estar aqui pelo seu convite. Obrigado, tá? Muito obrigado, Jean, adorei também. Jean, deixa eu te perguntar, você começou com criação de conteúdo com quantos anos? E quantos anos você tem hoje? Então, é muito louco porque as pessoas acham que tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Eu comecei com criação de conteúdo com 24 anos. Então muita gente acha, ai, já tá passado para criar conteúdo na internet, ficar fazendo videozinho. Não existe tempo para as coisas, né? Então eu comecei a produzir conteúdo com 24 anos, mas desde que eu sou adolescente, bem novinho, eu já gostava de criar na internet no geral. Então eu fazia blog, eu era blogueiro. Gostava de falar bastante sobre desenho japonês quando eu era mais novo, né? Gostava muito de anime, mangá. E aí eu sinto que desde essa época essa conexão com a internet ela já veio, né? Esse interesse em produzir conteúdo. Sim. Mas que de fato eu comecei a produzir como um trabalho mesmo, visando um crescimento, foi com 24 anos, Você começou em que mídia? no YouTube. No YouTube Comecei mesmo. no YouTube. Por Legal. uma falta mesmo, uma saudade que eu tinha de fazer roteiro, de interpretar, de produzir, porque eu, desde novinho, fazia teatro, né? Eu fiz faculdade de artes cênicas também, desde muito novo fazia teatro, e depois acabei indo pro lado da publicidade, faculdade de publicidade, enfim, esse mercado publicitário no geral. E aí eu senti que a internet era uma maneira de eu me reconectar com coisas que eu gostava muito, que eu tinha muito interesse, sabe? Então Sim. foi muito especial, assim, esse encontro e me reencontrar de novo na internet, sabe? 10 anos atrás, eu tinha lá 16 mil seguidores no Instagram, enquanto as pessoas tinham muito pouquinho. E era muito no início. Uhum. E aí depois eu abandonei. E aí foi todo mundo embora, parei de fazer mídia, de fazer conteúdo e tal. E uma coisa me intrigou muito no início, que foi o seguinte, eu comecei a fazer por prazer. E aí vários famosos começaram a compartilhar coisas, isso aqui começou a crescer no Instagram. E naquela época todo mundo tinha 200 seguidores, 500 seguidores, sabe? Era uma coisa, Sim. as pessoas começando mesmo. Só que depois eu me senti obrigado a fazer. Quando eu me senti obrigado a fazer, eu comecei a gerar um transtorno de ansiedade. Uhum. Eu comecei a me sentir mal. Não é possível, o que que eu vou postar hoje? O que que eu preciso, sabe? Cara, você passou por essa fase em algum momento, você passa ou passou, e como é a questão da saúde mental para você, que a gente pode abordar um pouco desse tema também, Uhum. e como foi para você essa transição toda? Então, é muito louco porque a internet ela traz esse imediatismo e essa obrigação de produzir todo dia, produzir em quantidade e sem uma pausa, sabe? Eu acho que a primeira coisa que quem quer produzir conteúdo ou quem quer começar, eu acho que precisa pensar em propósito, sabe? Eu acho que quando a gente produz alguma coisa tendo um objetivo, facilita muito. Então, sobre o que eu quero falar? Eu quero dar dicas de beleza para as pessoas. Eu quero falar sobre temas importantes na sociedade. O que eu quero fazer? Qual a mensagem que eu quero passar? Eu acho que isso é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante para você, de fato, criar conteúdo. Porque que conteúdo você quer entregar? Mensagem que eu quero passar, criar para atingir que objetivo, né? Exatamente. Aí tem a ver com propósito, como você falou. Aham, Isso já dá um sentido para continuidade. exatamente. Porque você tendo um propósito e um objetivo, você já sabe que é naquele caminho que você tem que seguir para você chegar no seu objetivo e na mensagem, na ideia que você quer passar. Perfeito. Então, eu acho que respeitar as suas questões de saúde mental, porque, então todo mundo produz todo dia, eu preciso produzir todo dia? Não. Só que você precisa ter regularidade. Não existe você postar um vídeo hoje e postar um vídeo daqui a um mês. Se você não tem regularidade, a sua audiência ela se dispersa de você.
Então, regularidade é muito importante. Mas é óbvio que regularidade, constância, mas também com conteúdo de qualidade. Porque produzir qualquer coisa por Que produzir, faça sentido, que agregue. que faça É, sentido. E às vezes muita gente fala pra mim assim, ai, eu queria tanto começar a produzir conteúdo, mas, ai, já tem tanta menina falando de moda, ou já tem tanta gente falando sobre esporte, sei lá. Só que ninguém é você falando sobre Qual é aquilo. o seu diferencial? Você tem uma mensagem pra passar, você tem uma história de vida única. Todos nós que estamos aqui somos únicos, É, sabe? E eu acho que você entender o quanto cada um de nós é único no mundo e o que você pode passar com as suas experiências é o que faz o seu conteúdo ficar a sua cara e mais especial, sabe? sim. Então acho que é meio isso, sim. O que mais te toca? O que você, quando você libera o conteúdo, você fala assim, cara, eu nasci pra isso, sabe? Sei. É que eu acho que o que mais me toca é você enxergar que, de alguma maneira, você pode mudar a vida ou o dia a dia de uma pessoa. E não, eu não falo isso num lugar de, ai, eu mudo vidas, não. Todos nós, produzindo conteúdo pra internet, às vezes uma pessoa tá num dia estressado. Ela viu seu conteúdo, ela falou, cara, esse cara me deu um insight legal. As pessoas acompanham seus vídeos, veem o seu programa. Eu acho que é saber que essa troca que a gente tem, porque querendo ou não, produção de conteúdo é comunicação, essa troca faz a gente pensar em muita coisa. A gente refletir sobre nós mesmos e a gente sentir que a gente desperta isso nas pessoas de alguma maneira e que a própria audiência também desperta isso na gente, porque é uma troca. As Uma pessoas, elas troca. comentam nos meus vídeos, elas comentam nas suas publicações. E às vezes elas comentam coisas e você fala, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, o Te mostra quanto uma isso. ótica diferente, te traz uma energia Total. diferente. Total, tanto que eu sempre falo isso nos meus conteúdos. As pessoas eu falo assim, gente, não é sobre concordar com o que eu falo. Eu acho, inclusive, muito legal quando as pessoas discordam do que eu falo. Porque eu acho que a grandiosidade desse trabalho tá nas diferenças e nas trocas, sabe? Sobre isso que você falou, sobre concordar e discordar, muito interessante. Você me parece ser uma pessoa muito sensata, de verdade mesmo. Ah, quem Não é dera, porque mas você eu está busco aqui. ser, mas não sou É. safado. Mas a gente pode errar, a gente pode Claro, escorregar ali, e você com certeza já viu assim, pô, fui infeliz ali, sim, naquele momento, por causa de emoção, por causa de tendência, por causa de. Cara, metamorfose ambulante que a gente é um pouco assim. sim. E deve ser, eu acho que a gente tem que estar sempre num processo dinâmico de desenvolvimento nosso, pessoal. Uhum. Você mudou de ideia algumas vezes? Você acha que amadureceu nesse processo? Como é que você vê o Gianluca nos últimos. Você tem quantos anos agora mesmo? 32. 32. Mas, Então, nos últimos 8 anos aí, é, especialmente. eu tenho 32, mas tem até um meme na internet que todo ano eu falo que eu tô comemorando 18 anos. Eu brinco falando, gente, minha festa é 18 anos e tal. Só que eu tenho 32, mas Mas você tem aparência de verdade de 23, 25. Nossa, não, quem dera. Mas, mas assim, já tô com 32 e eu fico muito feliz, assim. Eu não tenho nenhum problema de falar da minha idade. Eu acho, inclusive, que é exatamente isso. Quando eu olho pra trás, eu vejo muitas mudanças realmente significativas, assim, na minha trajetória. Tanto que, assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falava sobre muitas coisas pessoais. Eu falava Sim. sobre muitas experiências pessoais, histórias de vida. Hoje em dia eu falo muito sobre atualidade. A gente vai mudando muito de direcionamento porque a gente muda. Eu sinto que eu já contei muita coisa sobre a minha vida e agora eu sinto que a gente pode falar sobre coisas que estão acontecendo no mundo que vão agregar, não só na minha vida, mas também na vida das pessoas, sabe? Eu acho que quando a gente olha pra trás, eu acho que se arrepender, olhar pra trás e falar, putz, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito de outra maneira, isso é muito legal. Muito Porque legal. mostra o próximo caminho que a gente pode ir. Se você olha pra trás e você não se arrepende de nada, e você não é capaz de pensar, putz, poderia ter feito outra coisa, você não acredita na evolução. Você vai Exatamente. sempre ser uma. Que Eu bom, sei todas as que bom que você verdades. falou isso, porque eu me espanto um pouco quando eu ouço algumas pessoas dizerem Uhum. eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não Tipo existe assim, isso. você tá indo pra onde, sabe? Exato. Porque senão, se você não se arrepende de nada, então você já tinha todas as respostas lá atrás. Ah, Então você é o ser humano ou evoluído você do não se mundo. arrepende de nada, ou você é um boçal. Porque por que você não Exatamente. acertou lá atrás? Pois é, Pô, exatamente. é Então, tipo, incoerente, né? Eu tô exato, entendendo. total. E é porque as pessoas elas têm muito medo da palavra arrepender-se, né? Uhum. Assim, cara, é mudar, sabe? Exato. É mudar a ótica, é mudar a forma, mudar a maneira como eu me olho, como eu olho o mundo, como eu olho as pessoas. Você É. altera suas crenças, Uhum. suas convicções sobre as coisas Total. e aceita e assume convicções e crenças que você sabe que estão coerentes com o resultado que você quer ter, Aham. com a vida que você quer viver, com o cenário que você quer criar. Uhum. Fala, "Cara, essa crença aqui não dá certo, esse jeito de pensar Não não me leva a funciona. lugar nenhum, me gera emoções ruins, me gera um contexto que não provê os recursos que eu preciso, enfim. Uhum. Né? Então, essa metamorfose constante, eu estou usando aqui essa frase do Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose Eu adoro essa ambulante, música, inclusive. é, é porque esse processo dinâmico ele é muito gostoso. E É. eu não tenho vergonha
de olhar para trás e ver as coisas que eu errei, não, sabe? Eu busco analisar, seja em pensamentos, atitudes, comportamentos e tal, princípios, valores, e analisar assim, por que eu fiz aquilo? Por que eu fui daquela forma? Por que que, será que era uma cura que eu precisava, sabe? Terapeutizar mais? Será que eu precisava amadurecer, né? E Uhum. colher esses frutos agora e passar por esse processo nos dá muito mais poder, você pode falar melhor que eu, de transformar as pessoas. Você não Uhum. utiliza tudo que você passou para isso? Não, Com as total. pessoas? E eu sinto que a internet ela tá num caminho muito de amor próprio, o que eu acho ótimo, tá? A gente tem que se amar, a gente tem que se abraçar. Mas eu acho que também se amar demais é um problema. Quando você acha que você é incrível e que você tem todas as respostas do mundo e que É, ninguém pode bater de frente com você, quando você se coloca nesse lugar, é quando você estagna. é, É quando você entende que, cara, se é uma síndrome de estar pronto, né? Aham. As pessoas acham que estão prontas, né? E ninguém tá pronto. Nenguém Nenhuma está pessoa de 80 pronta, anos tá pronta e nenhuma ninguém tá, pessoa de nunca vai 12 anos tá estar, pronta. nunca vai estar, Não. exatamente. Eu acho que a autoestima, eu acho que eu concordo plenamente com você, a autoestima e a autoconfiança, elas precisam ser muito com o pé no chão, sabe? Uhum. E eu acho que a sabedoria, ela vem muito do aprendizado. Sim. Da capacidade de te olhar, de te ouvir, de entender, de ser altruísta, e essas são as pessoas mais sábias que eu conheço, sabe? Uhum. Eh, e eu queria te perguntar também sobre o seu meio. Como é que a tua família Uhum. experienciou isso tudo, essa revolução, tudo que está acontecendo na sua vida? Como é que eles percebem isso? Como é que é a sua relação, com esse contexto? O meu processo de mudança profissional, no geral, assim, porque eu passei por muitas profissões, né? É, é muito louco porque eu acabei crescendo dos 24 até os 32 na frente da audiência, assim. Eu evoluí, que nem a gente estava conversando em Sim. muitos aspectos, e com o grande público ali assistindo, falando sobre. Aham. E a minha família fala: ah, você não tem medo, sabe, das pessoas, do julgamento das pessoas. E é uma coisa que, de fato, eu nunca tive medo, assim. Eu sempre tive uma consciência muito A sua grande. família te apoiou? Me apoiou muito, assim, meus Muito pais, legal. inclusive lá no começo tem muitos vídeos que eu gravava com a minha mãe, ela gravava vídeos comigo, ela falava: "Não, vamos Legal. lá, senta", eu estava às vezes um dia mais desanimado, por isso que eu falo o quanto é importante às vezes outras pessoas também acreditarem na gente Sim. e eu não digo nem apoio, não é apoio financeiro nem nada, mas o apoio emocional, Emocional, né, reforçar positivamente, de né. falar ali: "Cara, eu tô do seu lado, sabe, vai dar Vai, certo, vai dar vai certo, você lá, acredita em consegue. você, porque eu É. também tô acreditando em você", sabe, Isso. e Nossa, graças a Deus, esse assim, apoio emocional é é maravilhoso. É muito. Eu muito tive importante. muitas pessoas, não só minha família, mas muitas pessoas próximas dando esse apoio. Você E gosta de viajar? muito. Nossa, e eu acho que é outro momento também que a gente cresce muito, né, quando a gente conhece novas culturas e Você outras traz ideias. referências de Muito. Não, viagens? a maioria das ideias que eu trago de vídeo, que a galera fala: "Nossa, eu nunca tinha visto e tal", eu pego muita referência gringa. Então, assim, eu acho que é entender também que é natural pegar referência, que as pessoas falam: "Ah, eu sou extremamente criativo, tudo sai de mim". Eu acho que é você beber das fontes certas, trazer pra sua linguagem e adaptar o negócio, sabe. Eu gosto muito de pegar referência, eu gosto muito de aprender com a galera de fora, e com a galera do Brasil também, tem muita gente incrível produzindo conteúdo aqui, sabe. Sim. E falando de referência, para você que gosta de viajar e que vai vir para o Rio de Janeiro, vou te dar uma referência, o Rio Autumn Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Rio Autumn Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Autumn Palace. Aproveite cada momento. Como é que você pensa carreira? Sua carreira, como é que você pensa, o desenvolvimento da carreira das pessoas? Porque, assim, eu vejo que, os nossos colegas, amigos, primos, parentes, ficam muito tensos, e nós passamos por isso também na época de 16, 17 anos, 18 anos. Eu preciso definir, preciso determinar o meu Uhum. caminho profissional. O Sim. que que você aprendeu até hoje sobre isso? O que que você descobriu na sua vida sobre isso? Como você enxerga hoje carreira, vida profissional e realização? Cara, essa pergunta é bem complexa, mas eu acho muito interessante, assim. Eu acho que o mundo, ele tende a querer colocar a gente em caixinhas no geral, Em sabe. formatos. Exato. Então, por exemplo, eu sou o Jean, publicitário, então eu faço isso.
Sendo que as pessoas são multitalentos, não sou eu que sou multitalento, todo mundo é multitalento. As pessoas, elas têm gostos e paixões variadas, sabe? A gente não gosta só de uma coisa, a gente não é só uma coisa, sabe? A gente é muitas coisas e muitas possibilidades. Então, o que eu vejo, eu tenho uma audiência muito jovem, né? Meu público majoritariamente é de 18 a 24. É uma galera que tá começando na faculdade, jovens adultos. E eles mandam muita mensagem falando: ai, Jean, entrei numa faculdade e não é o que eu esperava. E eu tô completamente perdido porque eu não quero decepcionar minha família. E ao mesmo tempo. Essa pressão, né? Uhum. Essa auto-obrigação de ter que determinar a vida dela com 17, isso aí adoece as pessoas, Não, é né? surreal. E eu fico pensando na minha história. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer com 17 anos, porque Eu não você sei tá até se hoje, pô. descobrindo. Exatamente isso. A gente tá o tempo todo se questionando. Cara, será que eu cheguei aonde eu queria? Ou será que eu quero outra coisa? Será que eu não quero mais isso? A gente tá o tempo todo nisso, sabe? E eu acho que ter esse entendimento e não querer chegar lá, porque, por exemplo, a gente tem vários exemplos. Muita gente fala, sei lá, de escritores e pessoas conhecidas, tipo a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, por exemplo. Ela foi escrever Harry Potter depois dos 40 e poucos anos, que foi um sucesso na vida dela. Antes disso, muita gente podia ter achado que a carreira dela não deu certo, mas ela estava construindo muita coisa para chegar lá. Não existe tempo certo para dar certo. Ah, porque eu já tenho 30 anos e nada aconteceu. Ah, porque quem foi que colocou uma data limite para qualquer coisa? É. Não existe isso, E sabe? fora que eu acredito que há uma permissão nossa. Uhum. A gente permite ou não, a gente se permite ou não viver determinada coisa de Uhum. maneira inconsciente. Sim. Porque nós temos nossos sabotadores, nossos medos, nossas crenças familiares, crenças culturais, sobre a gente, sobre a Total. nossa identidade, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso merecimento de viver tal coisa. Então eu percebo assim que existe muitas vezes uma não permissão da gente, que quer dizer alguma coisa também. Às Uhum. vezes a gente está dizendo alguma coisa, sabe? Sim. Às vezes a gente quer passar por cima de processos internos que são necessários. Uhum. Então, por isso não existe tempo. Ou então, se eu quero demasiadamente viver uma determinada coisa, o que está me impedindo interiormente? Aham. É uma fobia, é um medo, é uma crença, um sentimento de menos-valia, de desvalorização? E o que você acha sobre isso, Jean? Cara, eu acho que isso é a coisa que mais pega as pessoas, sabe? Muita gente não percebe que às vezes o maior sabotador dela é ela mesma, sabe? Ela às vezes se puxa pra baixo. Eu acho que a gente tem que entender até onde vai o nosso limite. Por exemplo, o que que eu posso fazer para atingir um objetivo em certo tempo? Você pode fazer o seu melhor, mas a maioria das coisas não dependem só de você. Muita coisa depende de você, mas tem muitos fatores externos que a gente não pode ignorar. Então, eu não consegui. Você vai ficar com uma frustração e você vai pegar isso para você como se você fosse culpado. Tem tanta coisa acontecendo no mundo enquanto você também está tentando, que você também não pode colocar esse peso em você. Você pode fazer o seu melhor, mas tem muita coisa que não está no seu controle, sabe? Eu acho Sim. que é entender essa falta de controle do mundo faz a gente ter uma calma também de, cara, eu não controlo tudo, sabe? E eu falo muito isso nas minhas lives, assim, no ao vivo, porque a galera fala muito, né? Eu tô passando por questões de saúde mental. Eu falo, cara, não menospreze as questões que você está passando, busque ajuda, procure profissionais qualificados para isso, porque questão de saúde mental é uma coisa muito séria, mas é isso. Muitas vezes a gente acaba colocando uma pressão em nós mesmos que não é necessária, sabe? É Então calma. verdade. Não tá dando tempo das coisas? Calma, você tem mais tempo. Espera, respira. Entenda que existem processos que vão acontecer naturalmente e o que tá a seu alcance, que você pode fazer É, fácil é isso, sabe? é muito importante, né? É. E a terapia ajuda muito, né, Jean? Nossa, eu amo, posso ficar falando de terapia 5 horas aqui com você. Eu amo terapia, tipo, tanto que eu falo, se eu não trabalhasse com internet, eu acho que eu focaria em fazer psicologia. Eu amo saúde mental, eu amo falar sobre Você mente. faz terapia? Faço, sempre, nunca parei. Já teve períodos que eu estava passando por mais questões, fazia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Hoje eu faço uma vez por semana. Eu também já passei por períodos 2 vezes na semana. E Passei. foi fazer terapia É. foi uma descoberta na minha vida. Nossa. Foi um antes e depois. Não, total, pra mim também. Mudou, assim, como eu enxergo tudo. É muito louco falar isso. Por isso que eu falo pra as pessoas me zoam em live falando: o Jean é a pessoa que mais levanta a bandeira da terapia na internet. Porque, cara, eu gosto de falar Não, disso. Eu acho que é todo mundo surreal, as deveria falar pessoas não sobre. têm ideia do Não. que é você. Também é importante encontrar o terapeuta ou a terapeuta com quem você se identifique mesmo, né? Isso. E isso é maravilhoso. Agora, quais são os planos do Jean? Quais são os sonhos daqui pra frente do Jean? O que você tem pensado? Se der até aquela olhadinha lá pra cima, pra Aham, buscar imagens mentais, refletindo. né? Sim. Cara, é que é muito louco. Hoje eu tenho uma visão de vida. Óbvio que quando. Ai, nossa, então você não tem sonho? Não, eu tenho muitos sonhos. Eu ainda quero, eu queria estudar fora, eu queria morar um tempo fora. Tem tanta coisa que eu quero fazer.
Mas hoje em dia eu sou muito feliz com a minha vida, sabe? Então eu cheguei num lugar da minha vida que me dá muita paz. Eu casei, eu tenho meu marido que eu sou apaixonado, eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha família próxima de mim, que era uma coisa que eu tava mais afastado porque eu tava morando em outro estado, então agora eu consigo ver meus sobrinhos, minha família. Então eu tô num momento de muita gratidão, sabe? Eu tô muito feliz com as coisas que estão acontecendo, não só profissionalmente. Ah, mas viver o presente, assim, feliz, de grato, é saúde mental, né? E eu acho que é isso, não é deixar de ter sonhos, porque a gente sempre tem objetivos e sonhos, eu acho que é isso que faz a gente se mover, Uhum. mas é entender o momento de agora, porque a gente tá Sim. sempre ou pensando o que que a gente poderia ter feito diferente no passado, ou pensando o que que a gente poderia querer no Antecipando demais o futuro. futuro. E o que que você tem agora? É legal, eu amo o que eu tenho agora, então, tipo, eu agora tô num momento assim tipo, de alegria, sabe? Mas eu quero fazer muitas coisas ainda, eu quero realizar, eu quero fazer intercâmbio, é um sonho que eu tenho de morar um tempo fora, de estudar, de conhecer outras culturas também. Tenho sonho, eu tenho muitos sonhos, quero ampliar a minha empresa, então eu tenho, obviamente, muitos objetivos. E sua empresa de quê? Hoje, então, eu tenho a empresa que é o que roda o meu canal, né? Então a gente tem A gestão do seu a canal. gestão do meu canal. Tem os editores de vídeos, roteiristas, tem toda a galera que trabalha, a galera da produção, o Vini que trabalha também comigo, sempre junto. Então tem sempre. Mas eu queria ampliar isso, eu queria produzir mais. Eu tenho o sonho Legal. de fazer outros tipos de conteúdo também. Então a minha ideia também é ampliar a empresa. Muito interessante. Quando você fala de empresa e de várias áreas de atuação que fazem a gestão do seu canal, eu me lembro de uma parceira nossa, uma colaboradora, que é a empresa Finder Evita. Então vamos dar uma olhadinha na Finder. Já reparou que encontrar um bom fornecedor costuma ser uma questão complexa? Porque sempre tem aquela dúvida, onde achar o parceiro certo, se é de qualidade, se dá para confiar. Mas calma, seja para o serviço mais simples ou mais elaborado para a sua empresa, conte com a Finder Evita, uma plataforma de indicações qualificadas para a sua demanda. Nossa rede de fornecedores passa por uma avaliação criteriosa e já conectamos inúmeros negócios. Então simplifique você também e conte com a Finder Evita. Jean, eu sei que você gosta muito de falar ao público, né? Uhum. E quando você pensa em dar uma palestra, se você fosse dar uma palestra para, sei, pra 500 pessoas, Uhum. qual tema que você abordaria, ou quais temas você abordaria, ou o que você faria? Porque você é muito do humor também, né? Sim. Você gosta muito de humor, você é ator, você fala maravilhosamente bem. O que que você gostaria de aproveitar? Tem 500 pessoas na minha frente. Uhum. Vou falar sobre o quê? 40 minutos para falar. Cara, eu já falei muita coisa na internet, inclusive eu dou algumas palestras em faculdade, né? Falo sobre a minha carreira profissional, mas quando eu comecei lá na internet, que é uma coisa que eu tento buscar muito quando eu vou falar para pessoas no geral, é tentar enxergar os percalços e problemas da vida acadêmica, pessoal, profissional e ver o quanto isso fez você evoluir. Então, quando eu dou as minhas palestras, eu passo muito sobre essa questão, porque, como eu falei, eu falo muito com jovens adultos, né? Pessoas que estão começando a carreira profissional. Então, essa coisa da urgência, que nem a gente estava falando, das pessoas terem urgência de dar certo, urgência de acontecer. E aí eu acho que o legal é mostrar que, em muito tempo da minha vida, eu tive essa urgência, eu senti essa pressão, porque eu passei nesse lugar de 18, 19 anos, e eu percebi que essa urgência não leva a lugar nenhum. No final das contas, são as vivências e os erros e os acertos que vão levando a gente a algum lugar, sabe? Sim, é importante humildade no processo, né? Para aprender, né? Exatamente. Se você não tá aberto, que nem a gente falou, a ouvir e aprender Sim. que você pode errar, aí deita e dorme no caixão, porque aí não tem o que Sim. fazer. E nesse processo de construção da tua história, do teu canal, hoje existem várias pessoas trabalhando junto com você, no seu Sim. time, assumindo demandas, atribuições diferentes. Uhum. Hoje, o que não pode faltar na gestão de um canal? É muito boa essa pergunta. Eu vejo que as coisas elas começam de uma maneira muito micro na internet, né? Quando a gente começa na internet, a gente pega um celular e é a gente, o celular e a gente que edita, a gente que faz tudo. Quando eu comecei, eu fiz tudo, né? Eu fazia tudo. Só que a gente também tem que entender o momento de crescer. E para crescer, você precisa soltar, Delegar. delegar e soltar a mão. Porque se Isso. você quer fazer tudo, porque vem essa coisa do ego. Não, porque eu sei editar, eu sei fazer o melhor roteiro. Calma que tem muita gente que também sabe fazer um roteiro incrível, você não é o único especial, o ser humano mais iluminado da Terra. Tem muita gente que consegue fazer essas coisas. Então, assim, delegar, entender que tem profissionais muito mais capacitados do que a gente mesmo para fazer uma coisa mais primorosa, sabe? Então, depois que meu canal começou a crescer e minha empresa começou a rodar, eu percebi que delegar é uma coisa muito importante. Passar demanda, entender que tem pessoas muito mais capacitadas para fazer coisas que eu fazia porque realmente eu não tinha Então, a como, primeira né? competência na gestão de um canal
é a capacidade de ser líder. Sim, isso também é verdade. Porque faz Real. parte da característica de ser líder, até quando eu dou treinamento para empresas, das competências que cercam a gestão de pessoas, a capacidade de delegar, de soltar. E para isso você tem que preparar pessoas. Exatamente. Ou então já contratar preparadas. No mínimo selecionar, mas enculturar não tem jeito, você tem que fazer. Total. Selecionei uma pessoa maravilhosa, eu tenho que prepará-la dentro da minha cultura, e Exato. desenvolver aquela pessoa para que eu possa também delegar. Então, Uhum. liderança e gestão É real. fazem Acho que parte. o primeiro ponto. Quais são os outros olhares técnicos? Você falou de roteiro, edição. O que mais você precisa para fazer uma boa gestão do seu canal? Eu estou falando até para que todo telespectador que está acompanhando aqui o programa Conexão entenda como funciona isso na vida de um criador de conteúdo, mas também os seus próprios seguidores também entendam um pouco dos seus bastidores, Sim, em termos de gestão, né? Em termos exatamente. de soluções e tal. Então, o que mais, além de roteiro, edição, com que você deve se preocupar? Eu acho que uma coisa que é muito diferente de internet para TV, no geral, é que na TV, as pessoas, elas, por exemplo, sei lá, um ator, ele tá interpretando um personagem, né? É um papel, ou então um projeto. Aí você, sei lá, apresenta um projeto específico. Na internet, é muito a gente. É a nossa essência. Então, ao mesmo tempo que tem um monte de gente auxiliando, funcionários que às vezes a gente contrata para a empresa, a essência tem que ser as coisas que eu acredito e que eu penso, porque, querendo ou não, é a conexão que eu faço com as pessoas e eu gosto de ter a minha identidade ali naquilo. Então, eu Sim. tenho as pessoas auxiliando, mas eu acho que entender a sua identidade, entender a sua linguagem e se respeitar, eu acho que é o primeiro ponto para você Sim. conseguir delegar para as outras pessoas como você enxerga o seu próprio negócio, entendeu? Exato, exato. Você faz reuniões constantes para afirmar essa cultura, isso é muito importante, né? Constante, a gente tem sempre reuniões, a gente tem reuniões semanais, a gente tem reuniões periódicas, eu falo, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu acho que isso aqui não funcionaria, a gente pode fazer de um outro jeito, a gente sempre conversa sobre as coisas que eu acho que isso é essencial. Uma coisa que eu sempre digo quando tenho a oportunidade de palestrar ou dar treinamentos em empresas é que a cultura tem mais poder do que a estratégia. Uhum. Você manter a cultura, a essência, e construir sempre momentos em que você pode trocar com seus colaboradores para manter essa cultura é essencial. Então você Sim. guarda isso também. Então você falou de roteiro, de edição, de delegar, de manter a cultura, Sim, a essência do do canal e a negócio. sua essência. Isso, Muito legal, exatamente. muito legal. Eu- E a parte administrativa, a parte de processo, Então, não é a tua cara, não. Deus me livre, joga uma conta que eu saio correndo. Eu não jogou um arquivo em Excel, uma conta, eu saio correndo, porque essa parte não é muito pra mim. Eu sou muito eu tenho mais de umas contar. coleguinhas das minhas áreas de criação que também sofrem com isso. Nossa, eu não consigo. Mas aí tem a equipe responsável, que graças a Deus me ajuda, assim, eles são extremamente eficientes, mas eu realmente não é muito a mim, assim. Eu gosto de estar à frente, eu gosto de entender, mas eu também entendo que eu não sei fazer, entendeu? Então, eu tive que aprender um pouquinho a força, mas Uhum. olha, quando as pessoas começam a falar de estruturação, planilhas, sistemas, software de Nossa. organização, não sei o quê, parece que eu vou infartar, parece que eu vou... Cara, não é Aham. possível que o mundo precisa disso. Mas Exato. eu vejo que nada anda sem isso, né? Aí a Não, gente tem que ter total. essas pessoas. Então isso também é delegar, né? É Uhum. selecionar as pessoas que são complementares, às suas competências. Exatamente, Você é porque criativo, você é realizador, você é visionário. Eu preciso de uma pessoa de estruturação, de planejamento, de organização. que dá um suporte absurdo, que salva vidas. Salva Galera, vidas. muito obrigado por vocês existirem, porque realmente Obrigado total. por vocês existirem, pessoal de organização, de planejamento. É isso. Muito bom, Jean, quero te agradecer pela participação no programa. Eu que Muito quero. obrigado pela sua simpatia. Obrigado. Muito obrigado pela sua humanidade. Tão bom quando as pessoas que dão certo continuam sendo humanizadas e humanas, tá? E você é assim. Você transborda isso. Obrigado pelo carinho, pela troca. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu que quero te agradecer, dizer que o que você enxergou é um espelho, na verdade, porque eu também vi isso em você. É muito bom a gente se conectar, encontrar pessoas que pensam parecido com a gente. E a gente vai se vendo por aí, vai ser tudo. Isso aí, obrigado. Obrigado. E você, telespectador, você que está acompanhando aqui o programa Conexão com o Ramon Calvo aqui na Band, foi um prazer e é sempre um prazer estar com você. Espero que a tua carreira, a tua história, não importa a idade que você tem, se você está começando ou se está no finalzinho, você redescubra em você as coisas que você mais gosta de fazer e faça, se realize. Não se prenda a crenças, a restrições e seja feliz. Até o próximo domingo no Conexão aqui na Band.